de raciocínio que lembrava que um mol tem 6 vezes 10 a 23 partículas, que vai ter a massa molar. Sempre lembrando as diferenças. Massa atômica é a massa de um átomo, né? Expressa em unidade de massa atômica. Massa molecular é a massa de uma molécula, expressa em unidade de massa atômica. Massa molar é a massa de um mol, então é a massa de 6 vezes 10 a 23. Como o valor numérico é o mesmo, vai mudar a unidade. Então a massa molar, ela é em gramas por mol. Então foi aí exatamente que eu parei com vocês na aula de ontem, tá? Então observa aqui. Hoje vamos trabalhar com outro conceito para fechar toda essa linha de raciocínio para adiante a gente poder começar com estequiometria propriamente. Então olha aqui, ó. Vamos trabalhar com o conceito hoje de volume. Então o que caiu? Volume vai ser o quê? Volume vai ser o espaço ocupado por um gás. Volume vai ser o espaço ocupado por um gás, certo? Existe uma relação aqui importante que é a chamada equação de Clapeyron. Essa equação de Clapeyron relaciona o quê? Relaciona variáveis de estado de um gás. Aqui não me interessa muito entrar nesse meio, porque isso é o pessoal da física trabalha, tá? Isso é o que o professor Zé vai trabalhar com vocês. Pensar o seguinte, que nós temos 3 variáveis de estado fundamentais. Eu tenho pressão, eu tenho volume, eu tenho temperatura. Conceituando de forma muito básica, deixar isso aí para o pessoal da física. Então lembra, pressão, o que é pressão? Força resultante do choque entre moléculas de gás, ou entre as moléculas do gás e a parede do recipiente que o contém, certo? Volume é justamente o espaço ocupado por gás, sempre lembrando que a ideia toda é, se vocês ouvirem sonoplastia no fundo, isso é as pombas cantando aqui, tá? O volume vai ser o quê? Vai ser o espaço ocupado por moléculas do gás. Só lembra o seguinte, o volume ocupado pela molécula individualmente, ele é desprezível. O volume que se trabalha aqui é o próprio volume do recipiente. E temperatura é o grau de agitação das moléculas. Por isso que temperatura está justamente relacionada com energia cinética e energia de movimento. Perfeito? Então, posto isso, a gente pode trabalhar exatamente com a equação de Clapeyron, que nós chamamos de equação dos gases perfeitos. Tá? Então, essa equação relaciona da seguinte maneira: pressão vezes volume igual a número de mols vezes a constante, né, dos gases vezes a temperatura. Então, observa aqui, vamos expressar uma coisa. Então, P, pressão, tá? Nós vamos trabalhar fundamentalmente em atmosfera ou milímetro de mercúrio. V, volume, que nós vamos trabalhar aqui em litro, representado por L maiúsculo. Nós temos ainda o que? Número de mols desse gás, que vocês já sabem trabalhar. Aqui nós temos o que? Nós temos o R, que é a constante universal dos gases. E esse R agora, ele vai apresentar 2 valores fundamentais, tem mais, mas nós vamos trabalhar com 2. Ó. Então, quando a pressão for dada em atm, R é 0,082. Quando a pressão agora for dada em milímetros de mercúrio, R vai ser 62,3. Nós vamos trabalhar, e aí eu vou destacar para vocês, fundamentalmente, isso aqui, tá? E nós temos ainda o quê? Nós temos ainda a temperatura. Aqui um detalhe para nós, ó. A temperatura, ela vai ser dada aqui para nós em
Kelvin. Nós temos que trabalhar em Kelvin. Lembrar a relação importante. Temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Então aqui tem que ter esse cuidado, tá? Que eventualmente, quando os caras pedirem uma equação dessas, trabalhar com a equação dos gases perfeitos, eles constantemente nos dão o quê? Nos dão a temperatura em graus Celsius. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter essa temperatura para o Kelvin. Uma informação para nós importante aqui, ó. Eu até vou colocar um exemplo de questão trabalhando com isso, tá? Mas a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Enem, tá? Não costumam trabalhar isso aqui. A URGS nem trabalha porque não está nem no programa de Química. A consequência disso, sim, depois eu vou mostrar para vocês. O Enem apareceu uma questão na prova de 2012, na segunda aplicação. Então, a princípio, as principais que vocês vão fazer, não vai aparecer tu jogar, tu trabalhar com essa equação propriamente. Na prova de física, sim, tem chance. Na prova de química, não. A prova de química vai trabalhar conosco a consequência disso. A consequência dessa relação aqui, tá? Observe o seguinte, vou colocar um exemplo simples aqui para nós, muito simples aqui. Tá? Olha aqui, ó. Perguntar assim, qual o volume ocupado por, vou botar aqui, 3 quilos. Não, vamos botar um valor fácil, né? Vamos botar um valor mais fácil, fazendo cálculo aqui, não é essa a intenção. Por 88 gramas de CO2 a 27 graus Celsius e pressão de 1 atm. Aí coloca essa informação aqui, ó. Dado R0082. Observe o seguinte, quando uma questão nos der a constante universal dos gases, muito provavelmente ela vai querer que trabalhe com a equação de Clapeyron, tá? O que vamos fazer? Vamos jogar a equação aqui, ó. PV nRT. Vamos pensar o seguinte, pressão eu tenho ATM, volume é o que eu quero determinar, número de mols eu não tenho, mas eu tenho massa, então a partir daí eu posso determinar isso, tá? A constante foi dada, a temperatura também. Só que tem que cuidar o seguinte, essa temperatura foi dada em graus Celsius. Eu tenho que converter essa temperatura para Kelvin. Então, primeira coisa, ó, temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ser 27 mais 273, vai dar 300 Kelvin. Segunda relação importante para nós aqui, ó, a gente poder entrar na nossa equaçãozinha que está aqui, ó, tá? Então, ó, segunda relação importante, o CO2 tem massa 44 gramas por mol. Então, se 44 gramas é 1 mol, 88 gramas vai ser X mol. Certo? Então, calculando isso, vai dar 2 mols. Bom, então agora eu vou fazer o quê? Vou pegar essa equação, ó, e vou abrir a... Então, ó, PV nRT. Então, pressão 1, volume é o que eu quero determinar. Número de mols, eu tenho 2. Constante 0082, que foi dado para nós, aqui vai dar 300. Calculando isso, 0082 vezes 300, de tanto fazer esse cálculo decorei, vai dar 24,6. 2 vezes 24,6 vai dar
49,2 litros, que seria a resposta para nós aqui. De novo, destacando para vocês, não é uma questão que devemos enfrentar na URGS ou no Enem. O que elas podem nos pedir, a URGS pede bastante, o Enem menos, é a consequência disso, tá? É a consequência disso. Certo? Então, aqui é importante que a gente estabeleça essa relação que eu fiz aqui. Eu joguei a equação do Clapeyron, a equação dos gases ideais. Só que para trabalhar com a equação dos gases ideais do Clapeyron, eu tenho que ter alguns pré-requisitos. Lembrar, a pressão vai ser em atm ou milímetros de mercúrio. Tá? O volume vai ser dado em litros. Tá? Outra coisa importante, a temperatura para trabalhar aqui tem que ser necessariamente em Kelvin. Certo? E lembrando que se a pressão for dada em atm, a constante é 0,082, que é o que acontece na maioria das vezes. Certo? Eu não vou usar aquele traço do quadro, porque eu preciso de um espaço um pouco maior, vou apagar aqui e voltar aqui. Ó. Uma coisa que aparece muito constantemente na Universidade Federal, tá? É a decorrência dessa equação. Então observa aqui, ó. Agora eu preciso da atenção de vocês. Olha aqui, ó. Existe uma hipótese chamada hipótese de Avogadro. Isso é importante. Isso cai em prova de forma teórica e calma, tá? A decorrência disso. O que diz a hipótese de Avogadro? Diz assim, ó, que volumes iguais de quaisquer gases nas mesmas condições de pressão e temperatura apresentarão o mesmo número de moléculas. E aí é importante que tu entenda o seguinte: se vai apresentar o mesmo número de moléculas, automaticamente vai apresentar o mesmo número de mols, porque o mol tem um valor fixo de número de moléculas. Olha para mim aqui um pouquinho, tá? Olha para mim um pouquinho. Olha o que está dizendo a hipótese de Avogadro. Volumes iguais de quaisquer gases nas mesmas condições, quaisquer que sejam, desde que sejam as mesmas condições de pressão e temperatura, vão apresentar o quê? Vão apresentar o mesmo número de moléculas, mesmo número de mols. Tá? Usando o quê? Usando a equação. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Vamos botar aqui, ó. Vamos estabelecer o gás A e o gás B. Tá? O gás A e o gás B. Se eu tiver uma relação PA vezes VA, NA vezes constante, vezes a temperatura. Pensa agora. PB vezes VB, NB vezes R vezes CB. Vamos pensar junto aqui, ó. A pressão é a mesma dos dois gases. Os dois gases estão expostos, então eu posso cancelar. Certo? O volume é o mesmo que os dois gases da pressão ocupam, então eu posso cancelar. A constante é exatamente a mesma. A temperatura vai ser exatamente a mesma. Qual é a consequência disso agora? Que o número de mol do gás A vai ser exatamente igual ao número de mols do gás B. Certo? Então, entende o que eu estou dizendo? Ó? Volumes iguais
de quaisquer gases que sejam nas mesmas condições de pressão e temperatura, quaisquer que sejam, desde que sejam as mesmas, vão apresentar agora o mesmo número de moléculas e, obviamente, vão apresentar o mesmo número de mols. Então, aqui a partir da equação a gente trabalha isso. Tem uma pergunta, né? Deixa eu deduzir para vocês com valores para que a gente possa entender. Quer ver uma coisa? Imagina dentro de um frasco, sempre lembrando o sistema fechado, tá? Se for sistema aberto, o gás vaza. Então eu tenho 1 litro de O2, eu tenho 1 litro de N2 e eu tenho 1 litro de CO2. Perfeito? Isso exposto a P e T. Então, ó, volumes iguais de quaisquer gases nas mesmas condições de pressão e temperatura. Perfeito? As mesmas condições de pressão e temperatura. Tá? Quaisquer que sejam antes que seja a mesma. Então, estou exposto a P e T. O que isso vai nos gerar agora? Olha para cá. Ó. Então, ó, pressão é a mesma para os três. Cancela a pressão. Volume é o mesmo para os três. Cancela o volume. Como eu estou na mesma pressão e temperatura, a constante universal aqui é a mesma. Cancela a constante e cancela a temperatura. O que sobrou só na equação? Só número de mols. Então, o que eu posso afirmar agora? Olha aqui, ó. Número de mols do O2. O que é? Não dá vermelho? Então vou botar em preto de novo. Então olha aqui, ó. Número de mol do O2 vai ser igual a número de mol do N2, que vai ser igual ao número de mol do CO2. Mas, amados, percebam uma coisa. Mesmo que o número de mol seja o mesmo, certo? Eu tenho fórmulas diferentes. Se eu tenho fórmulas moleculares diferentes, eu vou ter massas molares diferentes. Então, mesmo que o número de mol seja o mesmo, tá? Mesmo que o número de mol seja o mesmo, o que vai acontecer agora? A massa de O2 presente vai ser diferente da massa do N2, que vai ser diferente da massa do CO2 presente. Certo? Vamos pensar uma situação ideal, assim, né? Hipotética aqui. Vamos dizer, eu estou supondo numa condição, eu não sei qual é real, tá? Então vamos dizer que eu tivesse 1 mol de cada gás aqui. Então, mesma pressão, mesma temperatura, né? Mesmo volume. Então, o número de mols vai ser o mesmo porque a constante é a mesma. Então, vamos imaginar numa situação ideal que eu tenha 1 mol de cada gás aqui. Então eu tenho 1 mol de O2, 1 mol de N2 e 1 mol de CO2. Ok? O O2, massa molar do O2, 32 gramas. Massa molar do N2, 28 gramas. Massa molar do CO2, 44 gramas. Então, mesmo que eu tenha o mesmo número de mols aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter massa de cada gás nesse sistema aqui, vai ser diferente. Perfeito? Então é importante, isso é fundamental para nós. Isso cai, isso as provas nos cobram. A decorrência da equação de Clapeyron, né, que ela efetivamente para fazer cálculo na prova de química não é nada, certo? Pode aparecer na prova de física, aí vocês perguntem se quiser, certo? Mas observe o seguinte. Mas pode cair a decorrência da hipótese de Avogadro. Então, isso é fundamental. Então, volumes iguais de quaisquer gases nas mesmas condições de pressão e temperatura apresentarão o mesmo número de moléculas. Em consequência disso, né, o mesmo número de mols, porque o mol tem um número fixo de moléculas. Tranquilo? Beleza até agora? De boa? Isso é importante. Isso é bem importante. Tá? Uma decorrência disso
que aí vocês vão ter em qualquer prova, tá? Uma decorrência fundamental disso é aquela situação quando se calcula o volume molar. Então, vamos pensar o seguinte: se massa molar é a massa de um mol, volume molar vai ser o quê? Vai ser o volume ocupado por um mol de um gás. Perfeito? Agora tem um detalhe aqui, que é mais importante ainda, que vocês veem questão, viram no colégio, a tal de gás da CNTP é o volume de 22,4 litros. Vamos deduzir de onde é que vem isso, olha aqui, ó. Então agora, volume molar de um gás nas CNTP. Observe o seguinte: o que quer dizer para nós CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Então, CNTP. Que valores são esses? Então, a temperatura vai ser 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. E a pergunta que você vai fazer é a seguinte: mas que raios, Adriano, como é que temperatura vai ser temperatura normal, caramba? Velho, é o seguinte, ó, aqui não é temperatura normal para nós, é temperatura para uma reação química ocorrer. A 0 graus é o valor de temperatura que menos influencia no resultado do processo. Por isso que eles considerou como temperatura normal 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Perfeito? E a pressão? A pressão aqui vai ser 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. A partir daí, olha a deduçãozinha que eu vou fazer aqui. Então, jogando essa situação, ó, no PV-NRT, aplicando equação de Clapeyron. Então vamos lá, ó. Como alguns colegas chamam de Clapeyron, tá? Chamar bonito, né? Mas vamos chamar Clapeyron. Então observa, ó, PV-NRT. Então, eu quero determinar o volume molar de um gás na CNTP. Então, o que eu quero? Volume de mol. CNTP. Então, a pressão aqui vai ser quanto? Vai ser 1. Valor de pressão na CNTP é 1 atm. Volume é justamente o que eu quero determinar. Volume molar. Então, aqui o volume de mols é 1. Constante universal, 0,082. Por quê? Estou trabalhando com a pressão em atm. Temperatura, 0 graus Celsius ou 273. Se fizer esse cálculo, vai dar um valor de 22,38 litros. Se arredondou, isso vai para quanto? 22,4 litros. Daí vem aquela situação que vocês já ouviram trabalhar um monte de vezes no colégio, questões, é o seguinte, ó, o volume molar de um gás na CNTP é 22,4 litros. Só tem que entender o que quer dizer isso aqui. Então, o volume para 1 mol de qualquer gás na CNTP é 22,4 litros. Por que o volume de molar de qualquer gás? Obedecendo a hipótese Avogadro. O que diz a hipótese Avogadro? Que volumes iguais de quaisquer gás nas mesmas condições de pressão e temperatura vão apresentar o mesmo número de moléculas. Agora eu vou usar o inverso, né? Bom, eu tenho 1 mol. Eu tenho a mesma condição de pressão e temperatura constante a mesma. Então, certamente, esse volume vai ser o mesmo. O volume vai ser o mesmo. Certo? Então, por isso se diz, 1 mol de qualquer da CNTP vai ocupar aqui volume 22,4 litros. Temperatura, só te liga numa coisa, que isso é questionado em prova, tá? Tem que ser gás na CNTP. Vamos pensar o seguinte, ó. 1 mol de água na CNTP ocupa o volume de 22,4 litros? Não, né? Não, vamos pensar por quê. 1 mol de água.
A água tem massa molar 18 gramas por mol, certo? Tranquilo? A água na CNTP, a 0 graus Celsius, qual é o estado físico? Ah, professor, é ponto de fusão ou ponto de congelamento. Então, a 0 graus Celsius, eu vou ter moléculas de água no estado líquido e eu vou ter moléculas de água no estado sólido. Então, a água, 1 mol de água a 0 graus Celsius, não pode ocupar o volume de 22,4 litros. Ah, mas aí como é que eu vou determinar? Bom, aí tu vai usar a densidade. Densidade da água é 1 grama por ml. Então, se eu tenho 18 gramas, eu vou ter 18 ml. Certo? Mas se trabalha cálculo aqui de volume para gás. Para gás. Então, essa equação, essa decorrência é só para gás. Então, por isso que o volume molar de um gás na CNTP vai ser quanto? Vai ser 22,4 litros. Então, agora o que eu posso fazer? Agora eu posso abrir aquela minha linha de raciocínio, tá? Que dizia o seguinte, ó, meus amores, olha aqui, ó. Lembra que nós trabalhamos? Será que vem? Acho que vem. Só um pouquinho. Então, ó, que 1 mol, certo? Vai apresentar 6 vezes 10 na 23 partículas, que vai ter o quê? Que vai ter a massa molar, que vai ocupar um volume molar, que se for gás a CNTP vai ser quanto? 22,4. Quer ver uma coisa? Olha o quadro. Vou pegar exemplo de um gás, vou pegar o CO2. Então, 1 mol de CO2 vai apresentar 6 vezes 10 a 23. Lembra que eu abstraí aqui o 0,2, tá? Isso é uma coisa que a gente pode fazer para ficar mais fácil para nós. Que vai apresentar que massa? Usando a tabela periódica, a massa aqui é 44 gramas por mol. Que se for um gás da CNTP, vai ocupar aqui o volume 22,4 litros. Se eu pegar agora, por exemplo, o SO2, anidrido sulfuroso, né? Gás poluente, tá? Então observa aqui, 1 mol tem 6 vezes 10 na 23 moléculas, que vai ter o quê? Que vai apresentar uma massa, 32 mais 32, 64 gramas por mol. Lembra que ninguém tem que saber esses valores egóicos, vai tira a tabela periódica. As provas nos dão isso. Senão vai me dar tabela, vai me dar valor aqui, tá? Então não se preocupa quanto a isso. Que vai ocupar um volume de 22,4 litros. Perfeito? Então, lembra, 22,4 litros é o volume molar de um gás nas CNTP. E somente nas CNTP. Certo? Deixa eu mostrar para vocês, vamos voltar lá para o outro lado, como é que isso aí pode, porventura, aparecer em prova. Tá, então olha aqui, ó. O cara coloca assim, por exemplo. Vou colocar um exemplo bem simples. Para colocar assim, qual o volume ocupado nas CNTP por 128 gramas de SO2. Então, observa aqui, ó. Partindo daquela linha de raciocínio, que em 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas,
que vai ter a massa molar, que vai ocupar o volume molar, vamos entender agora o que ele quer que eu trabalhe. O que ele quer que eu trabalhe? Olha aqui, ó. Ele quer volume e falou em grama, então falou em massa. Então ele quer relacionar massa e volume. Perfeito? Massa e volume. Qual é a substância? SO2. Então agora eu vou determinar a massa disso, usando tabela periódica. 1 vezes 32, mais 2 vezes 16. Isso aqui vai dar 64 gramas por mol. Agora, por que eu botei aquele valor aqui lá? Então, qual é a relação que eu faço aqui agora? Simples. 64 gramas é a massa de 1 mol. Em 1 mol de um gás da CNTP ocupa que volume sempre? 22,4 litros. Certo? Qual foi a massa dada na questão? 128 gramas. Aqui vai dar X litros. Queridos, observem aqui, ó. 64 para 128, o que aconteceu? Multiplicou por 2. O que vai acontecer aqui? Isso é regra de 3. Vai multiplicar por 2. Quanto é que vai dar isso agora? 22,4 vezes 2 vai dar 44,8 litros. Certo? Uma outra coisa que a gente tem que ter muita atenção aqui, muita atenção mesmo, tá? É trabalhar com conversão de unidades. Ah, então, sempre, isso é uma coisa que tem risco de aparecer sempre. Ontem eu mostrei para vocês conversão de unidade de massa. Agora vou trabalhar com unidade de volume, que nós temos o quê? Que é o litro. E o litro agora vai ser representado para nós por L maiúsculo. Certo? L maiúsculo. Então, observa o seguinte, ó. 1 litro equivale a quê? Equivale a 1000 ml. O que é ml? ml é o mililitro. Lembra? Prefixo mili quer dizer sempre dividido por 1000. Então, 1 litro tem 1000 ml. Bom, ou eu posso colocar aqui, ó, 10 na 3 ml. Bom, isso equivale a dizer o quê? Isso equivale a dizer que se o cara quiser converter de mililitro para litro, vai ter que fazer o quê? Dividir por 1000, né? Então, 100 ml equivale a quanto? 100 ml equivale a 0,1 litro. Perfeito? Essa é a relação que a gente faz aqui. Ainda, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Certo? Logo, eu tenho 10 a 3 centímetros cúbicos. A partir daí, o que eu posso perceber que é uma relação importante para nós? Que 1 ml, não, ml não. 1 ml agora vai ser igual a quanto? 1 ml vai ser igual a 1 centímetro cúbico. Certo? Logo, se eu tenho 100 ml ou 100 centímetros cúbicos, eu tenho 0,1 litro. Ainda, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. E uma outra relação, 1 metro cúbico. Pensa o seguinte, ó. Hoje a gente usa caixa d'água, as caixas redondas, né, azul, de fibra. Nós somos de uma época que a gente usava a caixa d'água, que é a caixa d'água de cimento, de amianto, né? E ela tinha o quê? Ela tinha 1 metro de comprimento por 1 metro de largura e, como dizia aquela tia lá do interior, 1 metro de fundura. Já ouviu essa expressão? Esse 1 metro de fundura, esse é 1 metro de profundidade. Então ele tinha 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então ele tinha 1 metro cúbico. Sabe qual é a capacidade volumétrica disso? 1000 litros. Então eu vou fazer o quê? Que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Ou 10 na 3 litros.
Então, é uma relação simples, que eu tenho certeza que vocês já dominam, mas é importante que vocês saibam aqui. Então, muitas vezes se faz a conversão, por exemplo, de 500 ml. Bom, 500 ml equivale a quantos litros? Meio litro. 200 ml, 0,2 litros. Então, isso é importante que vocês saibam lidar. E qual é essa relação, ó, que é 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico? Quando a gente trabalha, por exemplo, com um conceito tipo densidade. O que é densidade? Bom, aí vocês vão trazer o conceito da física. Densidade é massa por volume. Mas vamos entender o que isso significa de um ponto de vista mais prático. Se eu te digo que a densidade da água é 1 grama por ml, o que eu estou te dizendo? 1 grama por centímetro cúbico. Que cada ml, que cada centímetro cúbico de água vai ter uma massa de 1 grama. Usamos o conceito de densidade agora há pouquinho para a água, lembra do volume molar da água? Então é isso que é importante que vocês entendam aqui, essa relação de volume. Então, fechando a história de volume, tá? É importante saber fazer a conversão dessa unidade. Então, agora, ó, que um mol vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas, que vai ter a massa molar, que é a massa da própria forma expressa em gramas por mol, que vai apresentar, que vai ocupar o volume molar. Que se for um gás, e somente se for um gás na CNTP, isso vai ser quanto agora? Isso vai ser 22,4 litros. Certo? Então essa proporcionalidade agora é mantida. Certo? Então sempre que eu tiver um mol de um gás na CNTP é 22,4 litros. Só para dizer vocês como isso é importante, a questão conceitual e confunde. A última vez uma questãozinha colocou assim, ó. Um mol de qualquer substância na CNTP. Aí a galera toda foi na letra C que dizia assim, ó. Ocupa um volume de 22,4 litros. Faltou uma informação para nós. Né? A galera foi nessa aí, errou, e errou com honra e glória. Por quê? Por quê? Ele não falou que há gás. Então, para um mol ocupar um volume de 22,4 litros na CNTP, tem que ser o quê? Tem que ser efetivamente gás. Certo? Então, isso é fundamental para nós que a gente guarde esse conceito aí. Certo? Tranquilo? Beleza? Ficou claro isso para vocês? Ficou de boa isso? Tá? Então, isso é um conceito inicial, um conceito fundamental, para que depois a gente possa jogar isso, que eu vou fazer isso na próxima quarta, jogar isso agora nas equações. Jogar essas equações, que nós chamamos de estequiometria ou cálculo estequiométrico. Então agora tem uma sequência de cálculos aí para que a gente possa trabalhar. Certo? Então é importante isso. Eu vou mandar para o ensino, e eles botam no grupo de vocês, questões com resolução disso aqui. Tá? Então algumas questões que já apareceram em prova, com resolução escrita ali, e aí vocês conseguem resolver. Qualquer coisa, né? Vamos lá, mandem as dúvidas de vocês. Perfeito, galera? Beleza? Então, uma boa semana para todos aí. Estudem, né? Se organizem, continuem essa organização, continuem na batalha, tá? Até porque o Enem está confirmado, né? Prova da URGS logo vem confirmação aí, vai ocorrer e a gente tem que transformar. Porque uma das coisas é que vocês estão tendo tempo para estudar em casa, então vamos usar esse tempo. Certo? Vamos usar esse tempo e vamos trabalhar em cima disso. Certo? Um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima.